Burnout não começa no cansaço, começa no silêncio. Muitas pessoas falam a respeito do burnout ultimamente, mas a verdade é que quando a gente começa a falar dele, ele já está instalado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Ingrid Capper, eu sou psicóloga, sócia e fundadora da Marin. Eu estou aqui junto com a outra fundadora. Sou Mariana, psicóloga e sócia da Ingrid e sócia da Marin. Legal, Mari. Então vamos lá, né? Vamos desvendar aí os mistérios dessa onda, né? E acho que estão falando muito também, assim, claro, o burnout está aí já há um tempo, né, que se fala esse termo, mas agora também as empresas estão falando ainda mais por causa, né, da NR1, enfim, que vai entrar, e depois a gente vai falar sobre isso também num outro vídeo, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, mas também é um assunto que acabou vindo com mais força, porque as empresas agora vão ter que se preocupar mais, né, com esses assuntos psicológicos, digamos assim, né, de saúde mental dos funcionários. Exatamente. E o burnout, como vocês vão ver, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso, ele tá relacionado ao contexto empresarial, né? Então, é por isso que acaba que, e dentro dessa nova norma, está se falando bastante, né? Exatamente. Mas é algo novo, para vocês terem uma ideia, é tão novo até vamos começar a falar agora, né, Mário? O que é o burnout, da onde ele veio, algo novo em termos mais populares. Por quê? Porque a síndrome de burnout, né, ela começou a ser estudada na década de 70, tá, por um psicólogo chamado Herbert Freudenberger. Né? Então, assim, ele foi descrito pela primeira vez em 74 para falar sobre profissionais da saúde, para falar, né, sobre um fenômeno ocupacional que acontecia com profissionais da saúde. E o que aconteceu ao longo do tempo? Tá? A OMS incluiu o burnout no CID, né, que é aquela classificação geral de doenças. Então, foi a partir daí que o burnout começou a ficar conhecido. E é muito importante que vocês saibam que burnout, ele não é um transtorno mental, assim como a depressão, por exemplo, ou qualquer outro transtorno, né? A ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, ele não é. Ele, na verdade, ele é conhecido como um fenômeno ocupacional. Então, só para a gente poder trazer um pouquinho de contexto, né? Já na década de 80, uma psicóloga chamada Cristina Maslach, espero que eu esteja pronunciando o nome dela corretamente, ela estruturou esse conceito e ela criou uma ferramenta, que é a MBI, que é uma ferramenta que ela é um inventário, na verdade, para medir como é que está o teu nível de burnout, né? Mas o que é o burnout, né? Então agora vamos lá. O que é o burnout? Eu gosto muito da palavra em inglês, porque ela significa queimar, né, até acabar. Literal, né? Isso aí fazendo uma tradução literal. E o burnout, ele é uma síndrome psicológica que surge como uma resposta prolongada a fatores relacionados ao trabalho. Então, isso que é super importante, né, Mari? Exato. E não é uma coisa assim que, tô com burnout. Não, ela vem devagarinho, surgindo, né? A gente vai falar assim, algumas características que é importante, assim, ficar, né, atento, porque ela não se instala do dia para a noite, né? Exatamente, ela não se instala. E a outra coisa importante que depois a gente vai conversar também, Mari, é que assim, o burnout, ele precisa ter um fator estressor. Tá? Senão não é burnout. Aí é talvez alguma coisa mais relacionada à própria pessoa. Para ser considerado burnout, né, tem que ter alguns fatores que vão causar isso, que estão dentro do ambiente de trabalho, tá? É claro que acho que é importante, depois a gente vai falar, que nem todo mundo que é exposto a esses fatores estressores vai desenvolver burnout. Exatamente. E não é todas as questões, assim, por exemplo, da empresa, uma pressão muito grande, enfim, que vai configurar um ambiente que está proporcionando o burnout, porque são várias variáveis, né, que a gente tem que analisar, então não é tão simples, não é tão categórico, assim, quando a gente vai fazer o diagnóstico, se aquele ambiente, ele realmente é propício ao burnout, ou se a pessoa, né, que está sofrendo com burnout tem algumas fragilidades, porque a gente vai ver algumas características de personalidade que pode fazer com que a pessoa desenvolva mais facilmente, né, então, mas tem alguns ambientes que a gente vai ver que são ambientes que
sempre, independente do colaborador que estiver ali, ele vai acabar tendo burnout, porque o ambiente é totalmente tóxico. A gente só tem que ter um cuidado, assim, né, para analisar essa questão da empresa, né? Porque daí parece que a empresa é tóxica, mas na verdade talvez a pessoa seja mais frágil, digamos assim, e mais suscetível a adoecer e, enfim, né, ficar mais fragilizada com determinadas situações. Então isso também é muito importante da gente diferenciar, né? Isso aí. E assim, essa psicóloga, né, ela trouxe um modelo que é bem interessante, que ele traz o burnout com três dimensões, até para a gente poder identificar quais são as características, né, como é que eu sei que eu tô com burnout, né? Então ela traz essas 3 dimensões. A primeira dimensão é exaustão emocional. Parece que tu tá sendo drenada no trabalho, né? Tu tem uma sensação de esgotamento por dentro, uma falta de energia para lidar com aquele teu colega que tu nunca teve problema, a sensação de que parece que estão te pedindo alguma coisa e tu não tem mais nada para dar, um cansaço que não melhora nem que tu descanse. Então esse é o primeiro. Depois o segundo, ela utiliza uma palavra chamada cinismo ou despersonalização. Mas não é cinismo nesse sentido pejorativo. É tudo me incomoda. A pessoa começa a ficar distante dos outros. Então eu começo a me sentir incomodada com aquele colega que faz aquela brincadeira que antes eu achava engraçado, né? Eu começo a tratar as pessoas como coisas. Eu trato os outros, eu trato as situações como se elas tanto fizessem. Tanto faz isso aqui pra mim. Então tu acaba ficando um pouco desmotivada, né? Aí é a famosa desmotivação. E a ineficácia, né? Que aí é como consequência de tudo. Uma sensação de incompetência, uma sensação de que o que tu faz não tá fazendo sentido para ti, uma desmotivação mais profunda. Não é só aquele desânimo que passa. Tá? Então, lembrem-se desses 3 pilares aí, né? Exaustão emocional, essa despersonalização e essa ineficácia, né? Então, o burnout, ele vai... Para ele ser considerado burnout, ele tem que ter esses 3 elementos. Exatamente. Né? E aí tem a diferença, né, entre Isso. o burnout e a depressão, né? Isso, exatamente. Acho que uma coisa que é importante, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui os diagnósticos diferenciais, acho que a gente tem que prestar bastante atenção neles, tá? Primeira coisa, não confundam burnout com estresse. Mas qual é a diferença entre um e outro, tá? O estresse, ele é um excesso de engajamento. O estresse, as tuas emoções, elas ficam muito mais reativas, né? Tu fica com um senso de urgência, tu fica ansioso, tu fica elétrico, parece que tu tá sempre a ponto de explodir. O burnout é exatamente o contrário, né? O burnout, ele não tem nada disso, ele tem uma falta de motivação, uma falta de engajamento, né? Então, ele tu não fica alerta. O estresse, ele se associa muito mais à ansiedade e o burnout muito mais à depressão. Tá? Isso eu só estou fazendo uma analogia, não que eles sejam a mesma coisa. Inclusive, qual é a diferença entre burnout e depressão? Tá? O burnout é uma resposta a um contexto ocupacional. Geralmente, quando a gente tira aquele contexto ocupacional, a pessoa ela vai melhorar. Na depressão, não. A depressão, o contexto é generalizado, ou seja, é como se eu tivesse uma nuvem cinza na minha vida, e não só naquele contexto profissional, né? Exatamente. Então, o estresse, a pessoa vai estar ali, aquela coisa, né, que a gente vê as pessoas assim, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, não sei o que, daí tá, ok, tem uma estafa, mas assim, a pessoa tá ali, tá produzindo, tá, né, mantendo a sua produtividade, digamos assim. Já o burnout, não, o burnout vai cair essa produtividade, vai ter esse desinteresse em relação às atividades, vai ter essa desmotivação, né? Então, assim, ela é como se ela, sei lá, descesse um degrau, né? Ela tá um degrau abaixo em termos de produtividade, coisa e tal, porque aquilo já não faz mais sentido, porque eu tô desmotivado, porque tudo me irrita, porque eu tô sem paciência, né? Então, é diferente nesse sentido. E assim, né, Mari, não sei se agora fazendo só um parênteses aqui, antes de ir para a próxima pergunta, é engraçado, agora a gente chegou num nome e em algumas características, porque eu já me senti assim, não sei se tu já te sentiu assim. Não? Até não. Claro que
Hoje, atualmente, como a gente a gente tem a nossa empresa, e faz muitos anos que eu tenho minha empresa, eu não sinto mais isso. Mas quando eu era empregada, sim, eu acho que tem, e agora a gente vai falar um pouquinho, né, de qual é o papel das empresas nisso, mas como a gente acaba se submetendo, e aí no bom sentido, porque nós somos empregados, né? Não é no sentido ruim, a gente acaba entrando naquele contexto, ali a gente não tem muita alternativa a não ser responder ao contexto. E aí que vem o burnout, por isso que ele está associado ao contexto. E agora, como é que é esse contexto? Que tipo de contexto são adoecedores, né? E que podem levar as pessoas aí ao burnout. Exatamente. E aí, por isso que a gente falou antes, né? Isso. É importante ter essa análise, né? Essa crítica em relação aos ambientes, porque nem todo ambiente que tem muita pressão, que tem alguns conflitos, enfim, vão ser, né, ambientes que vão proporcionar o burnout. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas tem alguns ambientes até que a própria Maslow, ela fala, né, que é burnout shop. Ela chama assim as empresas que são essas praticamente fábricas, empresas que são fábricas de burnout. Então, qualquer pessoa que estiver nessa empresa vai adoecer, porque o ambiente é completamente tóxico, é completamente disfuncional e isso proporciona, né, com que as pessoas, então, adoeçam. E aí ela fala também, né, alguns desajustes crônicos que essas empresas, né, essas burnout shops apresentam, que são, então, empresas que vão favorecer com que os colaboradores tenham o burnout. Então, algumas características, por exemplo, é essa sobrecarga crônica de trabalho. Então, assim, realmente, assim, as pessoas parece que nunca conseguem dar conta, parece que ninguém consegue, por exemplo, atingir as metas, porque colocam aquelas metas inatingíveis, então ninguém consegue, é uma frustração sem fim, né? A falta de controle e autonomia. Então, por exemplo, o colaborador, ele não tem autonomia para nada, ele tem que pedir amém para fazer tudo dentro da empresa, então isso acaba tirando um pouco, né, daquele ambiente criativo, um ambiente que proporciona, por exemplo, inovação, porque daí se tu não dá autonomia para o colaborador, ele não consegue, então ele não consegue se colocar ali, né, colocar suas características dentro da atividade que ele está exercendo. Falta de reconhecimento, essa clássica, né, então tu faz e ninguém olha, ninguém elogia, ninguém reconhece, algumas vezes até podem roubar as tuas ideias e aí o outro é reconhecido pelo o teu esforço, pelas tuas ideias, então isso também é uma característica bem complicada, né? A quebra do senso de comunidade, então quando tu vê assim, aquelas equipes que não conversam, que não têm aquele entrosamento, que não se ajudam, bem pelo contrário, que ficam competindo o tempo todo, porque tem algumas empresas que geram isso, né? Aquela competição o tempo todo em relação a ali as equipes, uma equipe competindo com a outra, Isso. um colaborador, né, competindo com o outro, então isso é bem ruim, a gente vê isso muito quando envolve vendas também, Isso que eu ia né? dizer. Exatamente. Então, aí tu coloca a cara lá do Do melhor colaborador. vendedor. E tem empresas que são conhecidas, né? Não dá pra falar o nome, mas são conhecidas por serem agressivas nesse nível, né? Exatamente. Muito mais fácil de adoecer. E a percepção também de injustiça, né? Então, assim, tu tá sempre se sentindo injustiçado, o que tu faz não é o suficiente, enfim, né, aquela sensação dos critérios, assim, uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, então, mas aí tu não entende, né, tipo, tá, mas aí, como é que eu tenho que fazer? É assim ou é assado? Como é que funciona? Né? Então, uma hora vale para um, por exemplo, e não vale para outro, né, para o fulaninho que, sei lá, que gostam mais, aí tudo bem, mas eu não, né, então, ele pode, eu não posso. Isso aí deixa a pessoa muito confusa e muito insegura, né? Então, eu nunca sei como lidar com as regras da empresa, né? Exatamente. Então, e aí a gente vê muito, passa por tudo isso, a liderança, né, Ingrid? Isso, exatamente. A Marin é uma plataforma que conecta pacientes a psicólogos de forma fácil e acessível, focada em situações pontuais. Atuamos também junto a empresas, mapeando e desenvolvendo um plano de ação relacionado a riscos psicossociais, referentes à atualização da NR1. Entre em contato com a gente. Né? Então, assim, eu só quero, voltando um pouquinho, lá para o início da tua fala, né, Mari, que eu acho que é importante a gente dizer que nem toda frustração é abuso, né, nem todo desconforto é adoecimento e nem todo limite organizacional é violência psicológica.
né? Nós estamos, quando a Mari traz essas 6 características, a gente está falando de algo recorrente e que afeta mais de um colaborador. Né? Então, porque a gente também está numa geração, né? A gente tem visto uma geração cada vez com mais dificuldade de lidar com a frustração, né? Com baixa tolerância à espera, que também, às vezes, a gente pode confundir. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Mas tu falou, né, da liderança, né? Pessoal, assim, eu não tenho dúvidas de que o burnout, de forma adoecedora, né? De forma recorrente, ele tem como causa principal uma liderança despreparada, ainda que seja generalizado. Por exemplo, todas as lideranças, né, são ruins numa empresa, né? E isso pode acontecer. Né? É raro, mas acontece ser todas, né? Mas então, assim, ó, como é que é esse líder que adoece? É um líder que não acompanha o time, né? É um líder que, assim, que ele não auxilia as pessoas a priorizarem suas atividades, ele não sabe a carga de trabalho que o funcionário tem, ele não promove colaboração entre as pessoas. Outra coisa importante, ele não percebe pessoas tóxicas dentro do time. De vez em quando até confunde, né? Porque algumas vezes uma pessoa tóxica, ela pode ser super produtiva, né? Isso aconteceu já quando eu trabalhava em consultoria de RH. Né, veio pra gente um cargo, né, era para fazer recrutamento e seleção, e aí o proprietário da empresa estava com dor no coração, porque ele até percebeu, porque ele falou assim, nossa, ela trabalha demais, assim, ela rende horrores, ela produz horrores, mas assim, ela acaba com o time. Isso. Porque daí era uma quantidade de turnover que ela promovia no setor dela gigante, porque ninguém conseguia lidar com aquela colaboradora, com aquela líder, né? Então, assim, tu pode ter daqui a pouco um líder tóxico, uma grande produtividade, mas aí ele acaba com a equipe, né? Então, assim, a produtividade é dela, mas a produtividade da equipe cai lá embaixo. Né? Exatamente, né? E então, assim, ou às vezes o líder, por não querer lidar com conflito e por essa pessoa estar entregando, ele não quer nem falar sobre isso. Isso eu já vi aos montes, assim, né? Então, mas tu diz o quê? Não quer falar? Eu não quero saber dessa história, né? Então, assim, já que ela tá entregando, então não vamos... não vou nem ouvir. Eu não quero nem saber se ela tá sendo tóxica ou não. O mais importante é que ela entregue, né? Então, ele fecha os olhos para isso. Então, ele é conivente, ele é cúmplice daquela situação ali. Outra coisa também que faz com que um ambiente seja tóxico é o líder que não sabe delegar. Ou ele microgerencia e não permite que as pessoas se entreguem, né? Ou ele delarga e não acompanha e a pessoa se sente invisível. Então, essa é outra característica. E ele não comunica de forma adequada. Então, ele não alinha quais são os critérios do pedido que ele fez, né? Ele não alinha quais são os critérios de promoção, ele não alinha o discurso dele com a prática dele, ele não mostra para as pessoas como é que o trabalho delas se relaciona com algo maior. Então, assim, realmente uma liderança despreparada é capaz de adoecer, sim, as pessoas do seu time, né? Eu acho que tem aquela liderança também que não quer olhar, né, para os colaboradores. Então, tá vendo ali que a pessoa tá mal, tá esgotada, tá provavelmente talvez num quadro de burnout, mas o líder não consegue lidar com aquilo, ele não tem uma sensibilidade ou uma empatia, ou enfim, né, características daí próprias dele que faz com que ele não consiga atender e conversar e daqui a pouco acolher aquele colaborador para ver o que está acontecendo. Então, aquele lá, ele tá mal, mas Deixa quieto. Deixa quieto até a pessoa explodir, né? Então... Mari, acho que uma coisa que é importante sobre liderança é que, assim, pra gente, só existe uma maneira de tu evitar isso. O líder, ele precisa ter... Eu vou meio que chovendo molhado, tá? Mas, assim, eu não consigo imaginar um líder que não seja maduro. Então, você tem que ter maturidade, né? Porque só com maturidade tu consegue não competir com o time, tu consegue saber que as pessoas não estão mal por causa de ti, tem a ver com elas, mas aí tu consegue ajudá-las, né? Então essa capacidade de se separar do outro e autoconhecimento, né? Então ajuda bastante aí, né? Mas, e assim, acho que agora voltando um pouco para a responsabilidade pessoal de cada um, né? Quais são as características, assim, que facilitam uma pessoa a ter burnout? Uhum.
Isso, acho que é daí que vai da parte do autoconhecimento, né? Então, também as pessoas têm que buscar esse autoconhecimento, e aí terapia ajuda bastante, obviamente. Mas tem realmente algumas características da personalidade que vão facilitar com que a pessoa tenha um quadro de burnout. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas com perfeccionismo exacerbado, né? Então, assim, tem que estar tudo perfeito, tudo perfeitinho, senão não vou né, conseguir fazer, não vou conseguir entregar, enfim, enquanto eu não sentir que tá perfeito. Aí aquela pessoa fica lá correndo, 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 e nunca tem fim, e ela nunca consegue entregar, e aí o tempo tá passando, mas parece que nunca é o suficiente, nunca tá bom o suficiente. Então, esse perfeccionismo exacerbado, ele colabora, né? Tem a questão da autocrítica intensa, que tá junto com o perfeccionismo, então, assim, nunca tá bom o suficiente, né? Então, eu tenho que sempre, nunca tá bom, né? Então, eu tenho que estar sempre melhorando, 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 e aí tu vai perdendo tempo, e aí tu perde prazos também, e aí a pressão começa a aumentar, né? A dificuldade de dizer não. Então, assim, o que está por trás dessa dificuldade de dizer não e de impor limites, né? Que é muito semelhante. É o querer agradar a todo mundo. Então, aquela pessoa, ela tem, sei lá, um medo de ser rejeitada, um medo de ser vista como uma pessoa fraca ou uma má colaboradora. E aí, então, ela vai aceitando tudo. Ela não diz não para nada. Aí ficam lá, mas fulano, pode fazer isso, pode fazer aquilo e mais aquilo outro. E a pessoa vai se enchendo de trabalho, né? Porque ela tá sempre disponível e ela não consegue daí mais estabelecer as prioridades, ela não consegue dar conta, né, do trabalho. E aí, junto daí com o perfeccionismo, meu Deus, né? Essa pessoa realmente ela vai se sentir muito sobrecarregada e muito exausta com toda a carga de trabalho. Sim. Então, também tem aquela dificuldade também de delegar, né, que também acontece com muitos líderes, mas então, assim, se eu não fizer, não vai sair bem feito. Então, tem várias, e eu já ouvi essa frase várias vezes, né? Aí tem uma questão de controle, né, Mari? Exatamente. Então, assim, eu tenho que fazer tudo para ser do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor, porque, né, para sair do jeito que eu quero, tem que ser feito por mim. E aí a pessoa não consegue delegar, e aí ela vai também tendo essa sobrecarga de trabalho. Essa necessidade de controle que está junto, né? Também uma questão, assim, da autoestima baseada na performance. Então, assim, Perfeito. eu vou valer o que eu entrego, né? Então, se eu não performar... Eu só tenho valor se... Só tenho valor se eu performar, né, do jeito que eu acho o adequado. Então, tu tá sempre buscando essa performance, né, ser o melhor e buscar essa perfeição, porque a tua autoestima tá relacionado a isso, né. Então, assim, o teu valor tá relacionado a essa entrega. É que a gente sabe que não é assim, né. E aí, tudo isso também somado a uma alta sensibilidade emocional. Então, tem algumas pessoas que realmente elas são mais fragilizadas, elas são mais vulneráveis à crítica, levam muitas coisas para o pessoal, né? Então, tu tá no trabalho, é natural que possa ter momentos de crítica, né? Então, não gostei desse trabalho, não ficou legal, enfim. E aí as pessoas tendem a levar para o pessoal. E aí, bom, daí dói no coração, a pessoa se sente, né, abaixo do cachorro. Então, E aí ferrou. E é engraçado, só né, ladeira que abaixo. tudo gira em torno, para mim, da maturidade, né? Porque a gente estava falando do líder que é despreparado, que para mim falta maturidade, e o burnout também me parece que vem um pouco daí, né? De um aspecto mais infantilizado. Né? E eu não estou dizendo que eu já passei por isso, e certamente muitas dessas características que tu falou é porque eu era imatura, né? Eu estava imatura naquele momento, e ainda passo, né? Mas acho que agora é legal também, assim, como é que uma pessoa que está numa situação faz para interromper isso? Uma vez que está instalado um burnout, é difícil a gente conseguir se dar conta que a gente está nele, sem ajuda nenhuma. Então, comece a prestar atenção, principalmente no teu antes e depois. Em algum momento, eu não era assim, né? Eu tinha vontade de vir para cá, eu tinha vontade de fazer as coisas. Eu tinha um propósito, isso aqui me motivava, né? E agora as coisas mudaram. Então, assim, eu acho que isso é super importante. Então, acho que tu poder olhar, né, ter uma crítica a respeito de ti mesmo, como é que tu te vê. Acho que tu poder, de novo, autoconhecimento, né, tu poder identificar exatamente assim, ó, o que é meu e o que é do outro. Eu acho que isso ajuda muito.
Então, e aí para isso fazer terapia, gente. Não adianta, né? Eu sei que eu vou chovendo molhado, vou puxar a brasa pro nosso assado aqui. Por quê? Porque eu preciso identificar exatamente assim, aquilo que foi dito tem a ver comigo, tem a ver com o outro, tem a ver com o ambiente. É esse ambiente que é adoecedor, porque a pessoa que está que está no burnout, ela pensa que é ela. Ela não consegue saber que é o outro. E não tem outro jeito, pessoal, não tem outro jeito a não ser fazer terapia. Então, para que tu interrompa isso, tu precisa identificar que aquilo não é teu, né, que tu tá te confundindo com o outro. E aí, claro, né, tu poder pedir ajuda, fazer uma revisão da tua carga de trabalho, tu poder descansar sem culpa, tem uma série de coisas, mas eu acho que principalmente é tu poder te distanciar do outro, né. E aí, o distanciar do outro e rever a sua carga de trabalho tem a ver muito com impor limites, né, Mari? Sim. E aí, como é que a pessoa faz para impor limites numa situação geral para não chegar num nível de burnout, né? Ela tem que se fortalecer, digamos, para conseguir, porque se é uma pessoa que tem essa necessidade, por exemplo, de agradar e aí não consegue dizer não, isso vai ser bem difícil, porque o impor limites é dizer não. Então, por exemplo, vai chegar uma carga de trabalho, né? Já tá com a agenda cheia, já tá com a pauta cheia, daqui a pouco vem um monte de trabalho novo e aí tu vai ter que parar e dizer, não, peraí, eu vou negociar, vai ter que falar com a liderança, né, e dizer, não, ok, eu tava com isso aqui, eu tinha esse prazo aqui para fazer isso que eu já tenho, esse X, agora tá chegando o Y, bom, para eu conseguir entregar esse Y, então eu preciso de mais tempo, e fazer essas negociações, então isso é importante ter essa abertura, daí, claro, o líder, né, tem que ser um líder que esteja atento realmente e observe essa questão, né, realmente do tempo maior para fazer aquela atividade, e a pessoa tem que se sentir à vontade, segura de poder colocar isso para a liderança, então, não, realmente eu preciso de mais tempo. Então, é importante, porque daqui a pouco ela vai pegando, e aí o tempo continua o mesmo, e aí tu não consegue dar conta de tudo. Acho que é bem importante, Mari, que você está dizendo, porque é o seguinte, não é porque o líder pediu que eu tenho que fazer sempre. Não. Isso, né, e não significa... E fazer na hora. E isso não significa que tu vai dizer não at all. Eu vou dizer não e some. Não. Essa é negociação. Isso que eu sempre digo. Exatamente. Legal, pode continuar. Então, a questão, assim, por exemplo, de ser consistente também no discurso. Porque daí, ok, eu impus limite, então, não, essa vai ser, né, a negociação, quando chegar um trabalho, vou negociar, mas daqui a pouco tu volta e começa a pegar tudo de novo e, né, se sobrecarrega. Então, se tu não tá sendo consistente naquela tua postura de trabalho. Então, assim, hora tu te comporta de um jeito, hora tu te comporta de outro, hora tu te sente à vontade para impor limites, hora tu não impõe limites, e aí, pronto, aí pode degringolar tudo de novo, porque tu não tá conseguindo ter essa consistência de comportamento que mostre pros outros, não, eu já sei ali, com a Mariana, eu já sei que eu vou chegar e a gente vai ter que negociar e a gente vai ver, porque ela é organizada. Porque isso também tem a questão de estabelecer prioridades. Porque se entra tudo junto, daqui a pouco tu não sabe mais o que é prioridade. Aí tu tá fazendo uma coisa que poderia esperar e tem outra mais urgente na frente, só que tu te perdeu ali no monte de trabalho. Então, tem que estabelecer a prioridade, tem que estabelecer esse limite, tem que ter a consistência do comportamento, então manter essa consistência, né, do comportamento e não esperar explodir, né, porque senão tu fica ali Tá muito difícil sair, né? Senão fica difícil de sair, e aí tu fica absorvendo, daqui a pouco tu explode, né, e aí como a gente falou, assim, ele vem devagarinho, né, o burnout vem vindo devagarinho, ele vai crescendo, até que parece só um cansaço no início, e depois vai aumentando. E acho que uma coisa que é importante, né, Mari, nessa questão de impor limites, né, impor limites e negociar, saber dizer não, são características executivas. Então, assim, não pense você que crescimento de carreira tem a ver com dizer sim, é ao contrário. As pessoas que têm crescimento são aquelas pessoas que conseguem dizer assim, não, só um pouquinho. Mas se a gente está fazendo isso, será que agora é o momento de fazer isso? Por quê? Porque mostra que tu tem capacidade de insight, que tu tem iniciativa, né, que tu tem capacidade de pensar por ti próprio. Então, cuidado com aquele sabotador seu que pensa que aceitar tudo vai fazer com que você cresça mais rápido. É o contrário. É o contrário, porque daí baixa a tua produtividade. Aí tu não consegue entregar nada direito, e aí, o que adianta? Né? Exatamente. E eu acho que a gente, para finalizar agora, nosso tempo já está terminando, acho que a gente estava conversando sobre se dá para se recuperar do burnout sem mudar a rotina de trabalho, né? Gente, eu diria que é quase impossível, Sim. né? Por quê? Porque é o teu trabalho que está te levando
aquela exaustão. Eventualmente, tu vai ter que fazer uma escolha, inclusive, de saúde mental e ter que sair daquele ambiente ali, né? Ou daquela liderança. Porque às vezes, né, tem muito mais a ver com o líder. Então, é muito complicado tu conseguir fazer uma mudança efetiva sem mudar alguma coisa na tua rotina de trabalho. Exatamente. Não, Então, se não mudar nada, vai continuar na mesma. Isso, claro que tem muito a ver também com a forma como tu vê as coisas e como tu interpreta, né? Mas, de certa maneira, tu vai ter que abrir mão, ou seja, tu vai ter que fazer alguma mudança concreta. E aí, o abrir mão pode ser um pouco mais complexo, sim. Exato, e é importante daí, então, acho que atento, né, esses sinais do burnout, não é só um cansaço, não é só uma desmotivação, então, assim, há quanto tempo que vem essa situação, há quanto tempo vem sentindo isso, né, mas também diferenciando, bom, isso é uma coisa minha, aí voltamos à terapia, é uma coisa minha, não é, eu consigo resolver, não consigo, é uma coisa externa, então toda essa análise, essa crítica, ela é super importante para ver realmente, né, se é o ambiente, se sou eu que estou mais fragilizada, ou se realmente eu vou ter que abrir mão desse trabalho, ou do É um setor. ambiente adoecedor, né, que não vai mudar. Essa é outra coisa importante, só para finalizar. Cuidado para não... cuidado para não querer ser o salvador da pátria. Né? Agora eu vou mudar esse ambiente, tudo vai mudar daqui a pouco. Não, às vezes o ambiente está assim há muito tempo e por algum motivo ele é assim e as coisas funcionam. Então cabe aos incomodados que se retirem também. Pessoal, nós vamos deixar aqui embaixo depois, tá? O nome do livro dessa autora, a Cristina, né? Cristina Maslach. Ele é em inglês, mas ele é muito interessante. Então vou deixar o link aqui da Amazon, que eu acho que para quem tiver interesse, vale a pena. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com aquela pessoa que precisa ver. Até mais. Tchau.